começar a correção do nosso simulado. Vamos para a questão que no simulado de vocês pode ter assumido uma outra numeração, porque a cada acesso que vocês faziam no formulário, as questões mudavam de ordem, né? Então, a gente não vai seguir uma ordem. O importante é que vocês estejam acompanhando a correção e que vocês possam registrar no caderno de vocês, que de fato consigam assistir todo o vídeo, dê importância a esse momento, que é um momento de aprendizado para vocês. Então, começando aqui pela questão que vai avaliar o descritor D3. Leia o texto para responder a questão abaixo. Chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, é assim. Você telefona para um escritório qualquer da cidade. Alô, quer me chamar por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, Valdemar chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não te disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Só um momentinho que eu tô passando aqui. Mas ele mesmo me disse que trabalha aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos. Faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Então, esse texto é uma crônica do Paulo Mendes Campos. Então, a gente percebe que é uma crônica que tem um fundo muito cômico, né? De uma situação em que a pessoa está provavelmente passando um trote. Então, o que a gente tem no enunciado? No trecho, cavalheiro. Aqui não trabalha nenhum Valdemar. O emprego do termo sublinhado sugere que o personagem no texto. O que a gente pode ver como sentido para o uso da palavra cavalheiro? Será que ele estava querendo, na letra A, ser gentil? Está mostrando que ele é curioso? Desconhecia outra pessoa ou revela impaciência? Por que ele chamou ele de cavalheiro? De acordo com o contexto, né, a gente percebe que a pessoa que atende esse telefonema, e esse telefonema é um trote, ela se mostra incomodada, chateada já. Então, quando ele fala, se referindo a ele como cavalheiro, não é mais como o sentido de estar sendo gentil, e sim tentando meio que esconder um pouco da sua impaciência, pelo fato de estar irritado com a situação. Então, de acordo com o contexto, só pode ser a letra D, né? Então, a letra D revelava impaciência, ou seja, ele falou cavalheiro porque provavelmente estava se controlando para não falar uma palavra que fosse considerado um palavrão, né? Então, seria, no caso, aí a letra D de dado. Só botar aqui, D. Então, vamos para outra questão aqui. Leia o texto para responder a questão abaixo. Então, aqui a gente tem um recorte de um jornal com uma notícia. Título da notícia. Dengue, Rio em alerta. Subtítulo. Tipo 1 da doença reapareceu, mas o estado está preparado. O reaparecimento tipo 1 da dengue no estado do Rio foi confirmado ontem pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A variante da doença estaria erradicada desde 1990, mas foi reintroduzida na região de acordo com o ministro. O risco de disseminação, no entanto, ainda é reduzido. O grande desafio é manter a presença do mosquito em níveis baixos. Não é simples, mas o Rio de Janeiro, ano passado e este ano, teve um bom desempenho. O ministro da Saúde ressaltou que a situação requer atenção. Há uma população suscetível, e isso pode causar casos mais graves em crianças e adolescentes. Então, a gente percebe que essa notícia está informando sobre um retorno de uma forma considerada grave de dengue, né? Então, está o quê? Reaparecendo, ressurgindo, né? Então, o que a gente tem aqui de acordo com o questionamento que é feito? O tema da notícia de jornal é: todas as vezes que for pedido para vocês identificarem um tema, significa sobre o que o texto está falando, qual é o assunto principal. Letra A, fala sobre o risco da disseminação da dengue, fala do retorno de um tipo de dengue, do sucesso no combate à dengue ou do alerta para a gravidade da dengue. Bem, de acordo com o texto, a gente vê palavras-chave que vão nos chamar a atenção para isso. Ó.
Tipo 1 da doença reapareceu. Reaparecer significa surgir novamente, né? Ressurgir, ou seja, já aconteceu, está acontecendo novamente. Tipo 1 da doença é uma variante da doença, quer dizer que é um tipo, ou seja, uma variação da doença. Então, onde é que a gente tem essas ideias aqui? Letra A, risco de disseminação? Não, porque disseminação significa risco de espalhar a doença. B, retorno de um tipo de dengue. Olha aí na letra B, eu tenho a palavra retorno, que é uma palavra que tem o mesmo sentido de reaparecer, tipo, e já aparece aqui no subtítulo, e a gente sabe que a doença é a dengue. Então a letra B tem tudo para estar correta. Na C, sucesso no combate à dengue, a gente sabe que não está falando sobre isso. E na D, alerta para a gravidade da dengue, não é sobre isso. Então só pode ser a letra B de bola. Retorno de um tipo de dengue. Agora vamos para essa outra questão. Vamos aqui fazer a leitura do enunciado. Leia a tirinha da turma da Mônica e responda. Então, a gente tem aqui uma situação. Cebolinha está olhando aqui pela janela, que tem provavelmente alguma cobertura, uma cortina que está cobrindo naturalmente quem está do outro lado. Então, ele vê uma cena. Essa cena, de alguma forma, causa um espanto, um choque nele. E ele fica, né? Pela cena, a gente percebe que é uma sugestão de que alguém estaria ameaçando a vida de outro, né? Então, quando ele abre a cortina, a gente percebe que é apenas a Magali, no caso aqui, tentando, parece que, pentear o cabelo do Cascão. E aí, o que ela fala? Nunca mais ajudo você a se pentear, Cascão. E aí a gente percebe aí que há um equívoco, um engano por parte do Cebolinha. Vamos para o enunciado. O texto de Maurício de Souza é surpreendente por quê? O que surpreende, né? O que vai surpreender o leitor entre o que acontece na primeira cena, do primeiro quadrinho, e o que acontece na segunda cena? Vamos ver as alternativas. Letra A. O autor introduz no segundo quadrinho personagens diferentes daqueles do primeiro quadrinho. Bem, não é esse tipo de surpresa, né? B. Mônica, a brava, está acariciando o amigo Cascão. A gente percebe pelo contexto que ela não está acariciando, ela está penteando o cabelo dele, ou pelo menos tentando. C. Cebolinha estava tão distante da cena que tinha visto apenas vultos. Não, ele não viu vultos, né? Ele viu a silhueta, né? Mesmo que escura, como se alguém estivesse agredindo, tentando fazer alguma coisa contra outra pessoa. D. O leitor parece testemunhar com Cebolinha o assassinato de Cascão. Então, de acordo com o contexto, se a gente voltar lá para o quadrinho, a impressão que a gente tem é exatamente o que é falado na letra D. É como se o personagem estivesse com algum tipo de arma e agredindo o outro personagem, né? Então, de acordo com a interpretação da tirinha, só pode ser a letra D de dado, certo? Então, vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda. Título do texto, Goiabada. Esse texto também é uma crônica, né? Um texto narrativo que geralmente ele vai retratar algum fato do nosso dia a dia, só que de uma maneira um pouco fora do normal, um pouco engraçada, ou tentando trazer uma crítica sobre a nossa realidade. Então, Goiabada de Carlos Heitor Coni. Goiabada tinha cara de goiabada mesmo. Fica difícil explicar o que seja uma cara de goiabada, mas qualquer pessoa que se defrontava com ele, mesmo que nada dissesse, constataria, em foro íntimo, que Goiabada tinha cara de goiabada. Eu o conheci há tempos, quando jogava pelado nas ruas da Ilha do Governador. Ele se oferecia para a escalação, mas quase sempre era rejeitado. Ruim de bola, era bom de gênio. Perdi-o de vista, o que foi recíproco. Outro dia, parei num posto para abastecer o carro e um senhor idoso me ofereceu umas flanelas, dessas de limpar para-brisa. Ia recusar, mas alguma coisa me chamou a atenção. Dando desconto do tempo, o cara tinha cara de goiabada. Fiquei indeciso. Não podia perguntar se ele era o goiabada. Podia se ofender. Não havia motivo para tanta e tamanha intimidade. O tanque do carro já estava cheio, e o novo goiabada, desanimado de me vender uma flanela, ia se retirando em busca de freguês mais necessitado. Perguntei quantas flanelas ele tinha. Não sabia. Devia ter umas 40. Não vendera nenhuma naquele dia. Comprei-lhe todas. Ele fez um abatimento razoável. E ficou de mãos vazias, olhando o estranho que sumia com suas 40 flanelas e nem fizera questão do troco. Então a gente percebe nessa crônica que o narrador
é como se ele estivesse se lembrando, né, de alguém que marcou a infância dele, algum tipo de amigo que tinha um apelido de goiabada, que ele fala que tinha cara de goiabada mesmo, né? E aí a gente percebe aqui que ele, ao encontrar esse flanelinha, ele reconhece alguma semelhança e acha que é essa pessoa de apelido goiabada que marcou a vida dele em algum momento. Então vamos ver o que o enunciado diz. Ao iniciar o texto com a frase goiabada tinha cara de goiabada mesmo, o produtor causa no leitor A. Expectativa para descobrir o que é cara de goiabada mesmo. B. Surpresa pela forma de explicar o que é goiabada. Será que no texto ele explica o que é goiabada? C. Confusão para entender o significado das palavras. D. Indignação pela crítica à goiabada. E aí, o que a gente tem aí? São apenas as opções A, B, C ou D. Essa opção 5 aqui saiu como um erro no formulário, então vocês não vão considerar na hora de responder. Então, quando tem aí, goiabada tinha cara de goiabada mesmo. Qual a expectativa que é causada no leitor, né? É uma expectativa de que o leitor vai tentar descobrir o que é que significa ter cara de goiabada mesmo. Então, só pode ser a letra A. Agora, vamos para a próxima questão. Leia o texto abaixo. O reformador do mundo. Américo Pisca-Pisca tinha um hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado, e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustendo frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Então, esse texto aqui é do Monteiro Lobato. Então, o que a gente tem em relação, o que é pedido sobre esse texto? Quando falou sobre a reforma da natureza, Américo estava. Onde é que ele estava quando ele fala sobre isso? A. Num pomar. B. Num rio. C. Numa floresta. D. Numa praça. Veja só, esse personagem chamado Américo, quando ele faz esse tipo de reflexão em dizer que a natureza tem as coisas trocadas de acordo com ele, né? Pelo fato de uma aboboreira ter um caule muito fino e sustentar uma abóbora grande. Uma jabuticabeira ter um tronco mais grosso e as jabuticabas serem menores, né? Quando ele fala isso aí, né? Se ele está ali analisando, né? Que tem abóboras perto dele, né? A aboboreira, que no caso é a planta, e a jabuticabeira, onde é que ele estaria, de acordo com esse contexto? Estaria num pomar, num rio, numa floresta, numa praça. A gente sabe que numa praça não é porque não há nenhum indício para isso. Numa floresta também não. Também não, porque a gente percebe que, pelo contexto aí, está focado mais em árvores frutíferas, né? No rio também não. O que a gente percebe pelo contexto? Que só pode ser num pomar. Num pomar que vocês sabem. Pomar o quê? É um determinado local em que há uma grande concentração de árvores frutíferas, ou seja, árvores que dão frutos, né? Então, no caso aí, pelo contexto, só pode ser o quê? A num pomar. Então, a questão que envolve a necessidade que vocês possam colher pistas, né? Você vê a palavra abóbora, você vê a palavra jabuticabas, né? E aí o próprio texto fala, né? Pois então, aqui mesmo neste pomar, né? Então, vejam que há pistas e há também a própria palavra pomar que está explícita no texto, certo? Então, quando não tiver a palavra explícita no texto, vocês vão também se atentar para outras pistas que o texto apresenta, né? Como no caso aí, citar o nome das árvores e das frutas. Então, letra A, num pomar. Próxima questão. Leia os textos para responder a questão abaixo. Texto 1. Você é a favor de clones humanos? Então, a gente tem aqui um texto que a gente percebe que ele vai tratar sobre a opinião das pessoas a respeito desse tema. O que a pessoa responde? Sou contra. Engana-se quem pensa que o clone será uma cópia perfeita de um ser humano. Ele terá a aparência, mas não a mesma personalidade. Já pensou um clone de Bon Jovi que detestasse música e se tornasse matemático, passando horas e horas falando sobre hipotenusa, raiz quadrada e subtração? Ou o clone do Brad Pitt se tornando padre? Ou do Tom Cavalcante se tornando um executivo sério
e o do Maguila estudando balé? Estranho, não? Mas esses clones não seriam eles, e sim as